Sob o regime nazista, o sexo era muito mais do que uma questão privada. Ele era uma parte ativa do sistema de controle, punição e dominação deles. Não foram excessos pontuais. Foi uma política sustentada. De estupros em massa na frente oriental a bordéis em campos de concentração, os nazistas usaram a guerra para desencadear uma luxúria perversa, cometendo atos que escondiam como os segredos mais profundos do regime. Qual o papel do sexo na maquinaria do Terceiro Reich? Que práticas sexuais o alto comando do Terceiro Reich escondia? E por que esses segredos ainda estão fora dos livros de história? Corpos levados, estupradas pelo Reich. A invasão alemã da Polônia em setembro de 1939 inaugurou um novo tipo de guerra, onde a violência sexual foi integrada como uma ferramenta estratégica. À medida que a Wehrmacht avançava para o leste, o estupro sistemático de mulheres acompanhava a ocupação territorial como um mecanismo de dominação planejada. O que inicialmente pareciam ser excessos individuais revelou, sob análise histórica, um padrão coordenado. Nas cidades e vilas polonesas, as tropas alemãs desenvolveram um protocolo não escrito, mas consistente: separação de gênero da população, seleção de mulheres jovens e estupro coletivo em espaços públicos ou privados. O governo polonês no exílio documentou metodicamente esses crimes, observando sua aplicação tanto a populações judaicas quanto não judaicas. Em 1941, relatórios da Cruz Vermelha confirmaram que esses padrões haviam se espalhado para a Ucrânia, Bielorrússia e países bálticos. Classificados como raças inferiores, os povos eslavos e judeus careciam, segundo a lógica nazista, de proteções fundamentais. Testemunhos recuperados descrevem como soldados alemães, após cometerem estupros, proferiam frases como: "Uma mulher alemã jamais se rebaixaria a você. Você deveria ser grata pela honra que estou lhe concedendo." A degradação física era então complementada pela humilhação psicológica. Em 1942, Heinrich Himmler institucionalizou essas práticas informais por meio de um memorando autorizando a criação de bordéis dentro do sistema de campos de concentração. Sob o eufemismo de Freudenabteilungen, departamentos de prazer, esses estabelecimentos transformaram a exploração sexual em um componente oficial do regime dos campos de concentração, desumanizando completamente as vítimas por meio de procedimentos administrativos formalizados. O mecanismo operava com precisão burocrática. Os médicos da SS selecionavam mulheres principalmente em Ravensbrück, submetendo-as a exames ginecológicos forçados antes de transferi-las para Auschwitz, Mauthausen, Buchenwald e Dachau. Em blocos específicos, com cubículos separados por divisórias finas, eles deveriam receber entre 4 e 6 homens por noite. Documentação interna revela que a expectativa de vida média desses prisioneiros não era superior a 3 meses, após os quais eles eram substituídos. O sistema se estendeu além dos campos. Paralelamente, a SS estabeleceu uma rede de bordéis militares em territórios ocupados. Varsóvia, Riga, Kiev, Oslo e outras cidades europeias abrigavam instalações onde mulheres eram sequestradas, enganadas ou coagidas a prestar serviços às tropas alemãs. Significativamente, muitos desses locais estavam localizados em edifícios religiosos confiscados, acrescentando humilhação cultural à violência física. A partir da segunda metade de 1942, a escassez de mão de obra alemã levou à importação em massa de trabalhadores forçados de territórios ocupados. Dezenas de milhares de jovens polonesas, ucranianas, bielorrussas e russas foram transportadas para trabalhar em fábricas, campos agrícolas, hospitais militares e casas particulares. Em muitos casos, as adolescentes eram recrutadas sob falsas promessas ou sequestradas durante invasões, transportadas em vagões de gado e designadas a empregadores por meio do Serviço de Trabalho do Reich, RED, ou da organização TOT. Uma proporção considerável dessas mulheres era enviada como empregada doméstica obrigatória para as casas de oficiais da SS, chefes administrativos locais ou supervisores de produção. Lá, além das tarefas de limpeza, cozinha e lavanderia, elas eram expostas a uma estrutura fechada onde o abuso sexual era comum, especialmente em lares sem presença feminina alemã. Não havia supervisão externa nem canais de denúncia. A legislação interna do Reich considerava esses trabalhadores elementos úteis em tempos de guerra,
mas não lhes concedia nenhuma proteção legal quanto à integridade física. Em várias regiões, especialmente na Prússia Oriental, Silésia e Áustria, autoridades municipais documentaram casos em que funcionárias do leste engravidaram e foram posteriormente transferidas para centros especiais de isolamento. O objetivo era esconder o escândalo sem iniciar investigações. Muitas dessas jovens não retornaram aos seus destinos originais e seu paradeiro posterior permaneceu sem registro. A administração local evitava registrar queixas para não comprometer a imagem do empregador, principalmente se ele fosse filiado ao partido. Em ambientes industriais, a situação não foi diferente. Fábricas como Krupp, IG Farben e Daimler-Benz tinham acomodações separadas para trabalhadores forçados. As mulheres dividiam alojamentos guardados por capatazes homens que não prestavam contas a nenhuma autoridade civil. Nos turnos noturnos, era comum que eles fossem tirados da cama para servir nos escritórios dos supervisores ou em oficinas vazias. Os estupros não foram denunciados. Mulheres grávidas eram demitidas de seus locais de trabalho e enviadas para instalações médicas improvisadas, onde, em alguns casos, abortos não registrados eram realizados ou partos prematuros eram induzidos, resultando em morte. O Serviço de Trabalho do Reich tinha códigos disciplinares específicos que puniam severamente as trabalhadoras por relações com homens alemães sob o pretexto de preservar a pureza racial. Contudo, não havia disposição equivalente quando a relação era coercitiva ou quando o agressor era um superior hierárquico. Essa assimetria jurídica serviu de passe livre para que abusos fossem cometidos sem repercussões. Em vários centros de detenção femininos, as detentas eram instruídas verbalmente a não resistir se fossem selecionadas, sob ameaça de deportação imediata para o leste, como de profissionais médicos, como a doutora Hertha Oberhäuser demonstra a corrupção total da ética médica. Seu caso, que será examinado em detalhes no capítulo 6, ilustra como o treinamento científico foi pervertido para converter sofrimento em dados clínicos. Vera Laska, uma sobrevivente tcheca de Auschwitz, disse aos investigadores aliados em 1946: "No bloco de prazer, perdi toda a identidade humana. Éramos tratados como receptáculos, nem mesmo como animais. Alguns prisioneiros choravam depois, outros nos batiam, muitos urinavam em nós, marcando seu território. Os guardas apreciavam nossas humilhações tanto quanto nossos corpos." A verdadeira extensão desses crimes permanece parcialmente desconhecida. Evidências documentais mostram que entre 1942 e 1945, mais de 60 mil mulheres passaram pelo sistema de bordéis e campos de concentração militares. Esse número exclui estupros não documentados durante a invasão inicial e ocupações subsequentes, estimados de forma conservadora em centenas de milhares. A restauração da justiça após a guerra foi notavelmente deficiente nessa área. Enquanto os julgamentos de Nuremberg dedicaram extensas sessões a crimes contra a humanidade, a violência sexual recebeu atenção secundária. Apenas 3 pessoas diretamente responsáveis pelo sistema de bordéis foram julgadas especificamente por esses crimes. O restante foi incluído em categorias mais amplas ou simplesmente ignorado. Os sobreviventes enfrentaram estigmatização adicional. Frequentemente rotuladas como prostitutas voluntárias na Alemanha do pós-guerra, muitas optaram pelo silêncio como estratégia de sobrevivência social. O processo criminal dos perpetradores foi dificultado pela vergonha, pelo trauma e pelos tabus culturais que impediram a divulgação pública. Foi somente na década de 1990 que a pesquisa acadêmica começou a documentar sistematicamente essa dimensão do terror nazista. O legado dessa violência não ficou inscrito apenas nos corpos individuais, mas também na memória coletiva europeia. O uso sistemático do corpo feminino como campo de batalha representou a extensão máxima do totalitarismo. O controle estatal, até mesmo sobre a mais absoluta intimidade, transformando o ato sexual em uma manifestação brutal de poder. Fábricas de sangue arianas. O projeto Lebensborn. Em 12 de dezembro de 1935, por decreto administrativo confidencial, Heinrich Himmler criou a Fundação Lebensborn, Fonte da Vida. Essa iniciativa, aparentemente benéfica, escondia um projeto de eugenia sem precedentes.
A industrialização da maternidade como uma ferramenta de engenharia racial. Se a perseguição e o extermínio representavam a fase destrutiva do programa racial nazista, Lebensborn personificava sua dimensão construtiva. A primeira instalação foi aberta discretamente em Steinhöring, Baviera, e depois se expandiu para uma rede que incluía 9 centros na Alemanha e dezenas de outros em territórios ocupados. Essas instalações combinavam serviços médicos avançados, cuidados pré-natais superiores e ambientes confortáveis em uma época de escassez generalizada. Seu verdadeiro propósito, no entanto, transcendia o cuidado materno. Eram fábricas biológicas para a produção controlada de material humano racialmente valioso. O recrutamento era feito de acordo com rigorosos critérios eugênicos. Cada candidato enfrentou exames genealógicos verificando a pureza ariana por 3 gerações, avaliações físicas exaustivas e medidas antropométricas detalhadas. Documentos administrativos revelam parâmetros específicos: altura mínima, coloração preferencialmente nórdica, conformidade craniana com padrões raciais pré-determinados. Aproximadamente 40% dos candidatos foram rejeitados por deficiências raciais. A população atendida compreendia 3 categorias distintas: esposas de oficiais da SS, mulheres solteiras grávidas de membros da SS e mulheres jovens selecionadas especificamente para reprodução programada com oficiais selecionados. Esta última categoria revelou a dimensão mais perturbadora: encontros organizados administrativamente, sem base emocional, orientados exclusivamente para a produção de descendentes geneticamente apropriados. Durante a gravidez, as mulheres recebiam doutrinação intensiva. As aulas diárias abordavam teoria racial, princípios nacional-socialistas e o conceito de maternidade como serviço ao Estado. As instrutoras, geralmente esposas de oficiais proeminentes, eliminaram metodicamente qualquer noção de maternidade como uma experiência pessoal, enfatizando sua função biológico-política. Ao mesmo tempo, todas as decisões médicas eram subordinadas a critérios raciais acima de considerações individuais. O nascimento marcou o início da avaliação do produto. Os médicos da SS examinavam minuciosamente cada recém-nascido de acordo com critérios raciais rigorosos, documentando suas descobertas em formulários racialmente dignos foram oficialmente certificados, enquanto os casos deficientes, 7 a 8% de acordo com registros recuperados, foram sistematicamente eliminados, especialmente em centros do leste europeu, embora essa prática não tenha sido oficialmente documentada. Para mães solteiras, a pressão institucional favoreceu a entrega da criança ao sistema. Oficiais de Lebensborn supervisionavam adoções controladas em famílias selecionadas da SS, quebrando deliberadamente laços biológicos em favor de critérios ideológicos. As mães que insistiam em criar seus filhos enfrentavam restrições significativas, supervisão constante, educação controlada e avaliações periódicas do progresso racial. O objetivo fundamental: subordinar o vínculo materno ao compromisso ideológico. Em alguns campos de concentração operados pela SS entre 1933 e 1945, tentativas de reprodução natural foram documentadas entre prisioneiros selecionados por suas características físicas. Diferentemente do sistema Lebensborn ou dos programas de esterilização cirúrgica em massa, essas práticas não tinham como objetivo intervir diretamente no corpo por meio de procedimentos médicos, mas sim forçar uniões sexuais em condições controladas, com o objetivo de observar resultados biológicos espontâneos. Em Auschwitz e Natzweiler-Struthof foram montados quartéis separados onde homens e mulheres eram pareados por oficiais da SS. Os indivíduos foram selecionados após exames físicos básicos com base na idade, saúde geral e características consideradas favoráveis do ponto de vista racial. Não houve consentimento ou comunicação prévia entre as partes. As mulheres foram designadas para turnos de contato com um único homem por várias semanas. Caso não fossem registrados sinais de gravidez após esse período, eles eram substituídos por outros. Os agentes de monitoramento apresentaram relatórios escritos contendo observações gerais, conduta dos envolvidos, cumprimento dos plantões e presença ou ausência de resultados. Nenhum ensaio clínico foi realizado e nenhuma assistência médica foi oferecida durante o processo. As condições eram rudimentares.
Os encontros aconteciam em camas de lona vazias, em quartos sem privacidade, às vezes com a presença de guardas. Os prisioneiros que se recusavam a participar eram punidos com transferência para trabalhos perigosos ou privados de comida. Em Mauthausen e Grosshausen, foram feitos pares entre homens alemães condenados por crimes comuns e mulheres eslavas ou judias selecionadas da população cativa. Os casais foram realocados pelo tempo necessário para o teste. O nascimento de uma criança em forma era considerado um resultado positivo. Se o recém-nascido não atendesse aos padrões visíveis, cor do cabelo, formato do crânio, aparência, ele era imediatamente levado embora. Não há registros detalhados de seu destino posterior. Em outros subcampos menores, uma variante deste procedimento foi testada. Inseminação natural forçada através da exposição repetida a vários homens no mesmo dia. Essas práticas não respondiam a protocolos médicos, mas sim a diretrizes orais transmitidas por supervisores locais. A documentação encontrada no final da guerra inclui menções fragmentadas de observação reprodutiva passiva, sem especificar o número exato de vítimas. Alguns relatos coletados por pesquisadores soviéticos em 1945 referem-se ao uso desse tipo de pareamento em instalações secundárias próximas às fábricas operadas pelo conglomerado IG Farben. Nesses casos, os pares buscaram avaliar se a fadiga física prolongada ou a exposição a substâncias industriais afetavam a fertilidade. As mulheres eram obrigadas a trabalhar em turnos de 12 horas e depois se apresentar no bloco de acasalamento sem interrupção. Não houve assistência médica nem possibilidade de recusar o procedimento. Essas práticas não faziam parte do sistema formal de reprodução institucional. Elas eram realizadas de forma dispersa, segundo critérios de oficiais subordinados ou médicos interessados em produzir dados observacionais sobre fertilidade racial. Não há referências a esses experimentos nas estruturas administrativas centrais do Reich. Sua existência foi confirmada por registros secundários, correspondência marginal e alguns registros recuperados de arquivos médicos parcialmente destruídos durante a retirada alemã. A natureza fragmentária dessas operações impediu sua inclusão nos principais processos judiciais do pós-guerra. Na maioria dos casos, nem as vítimas sobreviveram e nem foi preservada documentação suficiente para formular acusações formais. Entretanto, o cruzamento de dados entre campos, listas de correspondências e notas internas nos permite reconstruir parcialmente uma prática sistemática de reprodução forçada, desprovida de qualquer propósito afetivo institucional. O corpo humano era reduzido à funcionalidade estrita, um teste de compatibilidade racial realizado sem instrumentos, anestesia ou linguagem. A apropriação infantil foi a dimensão mais extrema. Equipes específicas da SS, auxiliadas por antropólogos raciais, examinaram crianças em territórios ocupados, particularmente Polônia, Ucrânia e Tchecoslováquia. Aqueles com características racialmente exploráveis foram separados de suas famílias e transferidos para centros de germanização. Os documentos administrativos usavam terminologia técnica. Esses sequestros eram classificados como recuperação de sangue alemão perdido. O processo de germanização seguiu protocolos rigorosos: proibição da língua materna, atribuição de novos nomes alemães, reeducação ideológica intensiva. Pesquisas subsequentes estimam que aproximadamente 200 mil crianças foram processadas por meio desse sistema. A taxa de retorno no pós-guerra não excedeu 15% devido à destruição deliberada de registros de identidade originais e à integração precoce em famílias alemãs. Elsa K., uma jovem polonesa recrutada à força para o programa em 1942, deixou este depoimento. Fui informada de que eu tinha características arianas excepcionais e que meu dever era gerar filhos para o Reich. Quando recusei, meu pai foi preso. O comandante local me ofereceu duas alternativas: cooperar ou ver minha família deportada para o leste. Por 9 meses, morei em uma instituição perto de Dresden. O filho que eu tinha lá foi imediatamente removido. Nunca mais o vi. Nos centros Lebensborn, as mulheres vivenciavam um paradoxo calculado. Recebiam privilégios materiais excepcionais: nutrição superior, assistência médica exclusiva, ambiente confortável, enquanto eram despojadas de toda a autonomia pessoal.
Essa dualidade refletia a perspectiva fundamental do regime. O valor do corpo feminino residia exclusivamente em sua função reprodutiva, enquanto a vontade individual era sistematicamente anulada. No final da guerra, a libertação das instalações de Lebensborn revelou a magnitude do programa. Pesquisadores aliados descobriram registros meticulosos, classificações raciais, registros genéticos, avaliações de compatibilidade reprodutiva e rastreamento de descendentes. Tudo sob selos oficiais que transformaram a reprodução humana em uma função estatal. O destino subsequente das crianças Lebensborn constituiu uma tragédia adicional. Na Noruega, eles eram estigmatizados como filhos do inimigo e frequentemente internados em instituições psiquiátricas. Suas mães, consideradas colaboradoras, enfrentaram humilhação pública e marginalização permanente. Na Alemanha, muitos cresceram sem saber suas origens, com identidades falsas para esconder sua conexão com o programa. Somente nos últimos anos, alguns estados começaram a reconhecer oficialmente essa injustiça histórica. O legado do programa Lebensborn transcende danos individuais. Representou o ápice lógico da ideologia racial nazista, a industrialização completa da reprodução humana, onde até a maternidade foi subordinada a critérios raciais abstratos. Sua implementação demonstrou como conceitos aparentemente acadêmicos de eugenia e higiene racial poderiam ser transformados em sistemas administrativos sem precedentes de controle reprodutivo. Evil Dawn, os desejos sombrios dos líderes do Reich. Por trás da fachada imponente do Terceiro Reich havia vidas marcadas por profundas contradições entre a doutrina pública e o comportamento privado. Os mesmos líderes que emitiram decretos draconianos sobre moralidade sexual mantinham práticas pessoais radicalmente inconsistentes com sua retórica oficial. Essa dissonância entre a ideologia proclamada e a conduta real revela dimensões fundamentais do funcionamento interno do regime. Adolf Hitler cultivou meticulosamente uma imagem pública de austeridade absoluta. Apresentado pela propaganda como uma figura celibatária dedicada exclusivamente à Alemanha, sua vida pessoal permaneceu cuidadosamente escondida. Essa construção midiática respondia a necessidades específicas. A projeção de uma figura quase monástica reforçava sua autoridade carismática e o distanciava das vulnerabilidades humanas comuns. A realidade contrastava significativamente. Documentação médica descoberta após a guerra sugere problemas físicos que podem ter influenciado seu comportamento sexual. Relatos clínicos mencionam monorquidia, ausência de um testículo, e possíveis disfunções relacionadas. Testemunhos de pessoas próximas a ele confirmam extremo desconforto durante exames médicos e ansiedade patológica com Eva Braun. Exemplifica o controle obsessivo característico de seus relacionamentos pessoais. Braun viveu praticamente em reclusão no Berghof, sem reconhecimento oficial por anos. A correspondência privada entre os dois revela uma dinâmica na qual Hitler ditava cada aspecto da existência de Braun, desde as roupas até o material de leitura permitido. Significativamente, ele só se casou com ela horas antes do suicídio mútuo, quando a imagem pública já havia se tornado irrelevante. O episódio mais obscuro envolveu sua sobrinha Geli Raubal. Quando Hitler tinha 40 anos, Geli, de 21 anos, mudou-se para seu apartamento em Munique. O controle que ele exercia era absoluto. Ele supervisionava seus movimentos, censurava suas correspondências e monitorava suas amizades. Em 1931, Geli cometeu suicídio com a pistola pessoal de Hitler. Testemunhas próximas descrevem como esse evento provocou a única crise emocional visível na vida pública do ditador. Rudolf Hess, sucessor designado até sua fuga não autorizada para a Escócia em 1941, representa outra manifestação da complexa sexualidade do círculo interno nazista. Seu casamento com Ilse Prohl começou como um relacionamento platônico de longa data. Documentos pessoais revelam que a conexão que finalmente cimentou sua união não foi a compatibilidade íntima, mas uma admiração compartilhada por Hitler. Comparecer juntos aos discursos do futuro ditador criou o vínculo principal entre eles. O casamento de Hess e Prohl ocorreu por intervenção direta de Hitler, que anunciou unilateralmente durante um jantar privado que eles deveriam se casar.
O casal permaneceu notoriamente distante fisicamente por anos, até que a pressão do partido para projetar a normalidade da família resultou no nascimento de uma criança. Essa interferência direta nas relações pessoais dos subordinados caracterizou o estilo de liderança hitlerista, onde questões íntimas eram subordinadas às necessidades políticas. A devoção de Hess a Hitler transcendeu a lealdade convencional. Documentos recuperados de arquivos britânicos contêm referências a sentimentos que Hess descreveu explicitamente como amor por seu Führer. Essa intensidade emocional gerou ridículo na hierarquia nazista, onde ela foi apelidada de Fräulein Hess por sua atitude, percebida como excessivamente servil e emocionalmente dependente. Heinrich Himmler personificou contradições particularmente agudas. Fisicamente distante do ideal ariano que proclamava, baixo, míope, com pele fraca, ele construiu sua identidade com base em obsessões pela pureza racial e sexual. Durante sua juventude, ele promoveu publicamente a abstinência absoluta. Ele não teve relações íntimas até os 28 anos, fato inusitado que contrastava com a hipersexualização masculina promovida por setores do partido. Como comandante supremo da SS, Himmler impôs padrões morais draconianos aos seus subordinados, ao mesmo tempo em que mantinha uma vida dupla. Apesar de sua retórica sobre valores familiares tradicionais, ele teve um caso extraconjugal com sua secretária Hedwig Potthast, com quem teve 2 filhos. Essa hipocrisia se estendeu institucionalmente. Ele exigiu certificados de pureza racial para casamentos de oficiais da SS, ao mesmo tempo em que autorizava pessoalmente bordéis controlados pelo Estado. O caso mais documentado de experimentação sexual dentro da liderança nazista envolve Martin e Gerda Bormann. Chefe da chancelaria do partido, Bormann gozava da absoluta confiança de Hitler, enquanto sua esposa Gerda desenvolvia teorias radicais sobre a estrutura da família ariana. Uma fanática devota, ela defendeu abertamente a poligamia como um mecanismo para acelerar o crescimento populacional germânico. Sua correspondência privada revela um modelo de família extraordinário. Gerda não apenas tolerava a infidelidade conjugal, como também a encorajava ativamente. Referindo-se à amante de seu marido, a atriz Manja Verens, ela escreveu: "Apenas certifique-se de que ela tenha um filho este ano e eu tenha um no ano que vem, sempre garantindo que uma mulher fértil esteja à sua disposição." Essa postura não refletia submissão, mas convicção ideológica. Gerda considerava a monogamia um obstáculo à expansão racial alemã. Seu comprometimento com essa visão foi demonstrado por 10 gestações entre 1930 e 1943, que lhe renderam a medalha de ouro do partido pela maternidade. Hitler patrocinou pessoalmente seu filho primogênito chamado Martin Adolf. Em correspondência posterior, Gerda propôs legalizar a poligamia após a vitória, indicando que o próprio Hitler compartilhava dessa perspectiva. Essas dinâmicas revelam como a sexualidade funcionava principalmente como um instrumento político. As esposas dos líderes nazistas operavam como extensões do aparato ideológico, sujeitas a um controle rigoroso sobre a aparência, o comportamento público e a função reprodutiva. Paradoxalmente, muitos transgrediram privadamente o modelo que representava de castidade, ordem moral e austeridade germânica. Uma rede opaca de consumo sexual privado floresceu nas mais altas esferas do Reich, sustentada pela expropriação de corpos e símbolos. Vários relatórios de inteligência aliados documentaram como vilas confiscadas de aristocratas judeus, industriais tchecos ou nobres poloneses foram transformadas em espaços de lazer para altos funcionários. Muitas delas abrigavam coleções pessoais de arte erótica, bibliotecas de literatura sexual proibida e móveis adaptados para práticas íntimas sistemáticas, longe do escrutínio do partido ou do aparato disciplinar. A sexualidade funcionava como um símbolo de status e uma forma de capital político dentro da hierarquia nazista. À medida que subiam na hierarquia, certos funcionários ganhavam acesso a círculos fechados, onde o controle sobre os corpos de outras pessoas fazia parte dos privilégios implícitos. As mulheres não eram integradas como companheiras ou figuras sociais, mas como componentes funcionais da esfera privada do poder, integradas ao mobiliário ideológico e ornamental daqueles que haviam transformado a violência em estética de dominação. O acúmulo de pornografia também atingiu níveis sistemáticos.
O Sonderauftrag Linz, criado inicialmente para recuperar obras-primas da arte europeia, gradualmente incluiu material gráfico erótico confiscado em Paris, Viena e Bruxelas. Embora alguns tenham sido destruídos por serem considerados degenerados, outros foram preservados em coleções particulares de figuras como Hermann Göring, Hans Frank e Ernst Kaltenbrunner. Um inventário de mais de 600 imagens categorizadas por tema sexual foi encontrado nos arquivos da Chancelaria do Reich. Essas imagens foram registradas para o chamado Arquivo de Reeducação Cultural, embora nunca tenham sido exibidas ou mencionadas publicamente. Além do arquivo, havia um circuito de eventos privados onde a encenação do poder incluía a apropriação sexual como espetáculo, propriedades usadas por membros da elite nazista, especialmente na Saxônia, Baviera e Tirol, eram usadas para reuniões organizadas em datas específicas. Durante essas reuniões, relatadas como noites diplomáticas ou celebrações oficiais, vinho, música ao vivo e acesso privado eram oferecidos às mulheres recrutadas com base na idade e na aparência. O processo de pré-seleção era verificado por médicos militares que atestavam a condição física dos participantes, mantendo uma fachada de ordem de saúde, ao mesmo tempo em que institucionalizavam o acesso sexual discricionário com base na hierarquia. O caso do castelo de Wewelsburg, a sede cerimonial da SS, ilustra essa dimensão simbólica do abuso. Embora concebido como um centro ideológico, também era usado para celebrações privadas em datas rituais ligadas ao calendário nacional socialista. Documentos logísticos detalham adaptações arquitetônicas para esses encontros. Salas equipadas com materiais antibacterianos, cortinas blackout, uma entrada secundária para transportar visitantes especiais e móveis adaptados para interação íntima em espaços ritualizados. Nos meses finais do regime, com o colapso da máquina militar, vários líderes tentaram preservar seus arquivos, posses e coleções sexuais como parte de seu legado pessoal. Trens que transportavam ouro, obras de arte e documentação prioritária também incluíam álbuns eróticos, diários codificados e objetos pessoais ligados a rituais privados. Esse esforço para proteger símbolos de poder íntimo revela que, para muitos no establishment nazista, o controle sexual não era um excesso acidental, mas uma extensão natural do mandato ideológico, o corpo como despojo, o desejo como arquitetura da dominação. Para a elite nazista, controlar a sexualidade era a consequência lógica de sua visão totalitária. A vida íntima foi transformada em outra expressão de poder absoluto. Essa distorção atingiu sua expressão máxima na hipocrisia fundamental que caracterizou o regime. Ao mesmo tempo em que impunha padrões rígidos de moralidade pública, seus líderes viviam segundo regras totalmente diferentes, revelando a completa instrumentalização da sexualidade como ferramenta de controle social e político. A vingança do inimigo, alemães transformados em pilhagem. Durante os meses finais da Segunda Guerra Mundial, com o colapso do Terceiro Reich, uma onda sem precedentes de violência sexual contra a população civil alemã ocorreu. O avanço soviético em direção a Berlim desencadeou um terror generalizado que, tragicamente, seria justificado pela realidade. Entre abril e maio de 1945, aproximadamente 130 mil mulheres de Berlim foram estupradas durante a ocupação inicial, em um ponto de virada histórico que transformou os cidadãos do Império de Hitler em vítimas de uma vingança vitoriosa. Leonie Bialas, então uma adolescente de 14 anos em Breslau, hoje Rockwell, descreve o momento com precisão traumática. Estávamos no porão do tio Reinhold. Soldados invadiram de repente. Um deles entrou, olhou em volta, me viu e me puxou violentamente para fora. Minha mãe gritou. Ainda me lembro exatamente como ele me jogou no chão. E então, bem na soleira da porta, aconteceu. Ao contrário da violência sexual perpetrada pelas forças alemãs em territórios ocupados, esses ataques não seguiram um plano ideológico estruturado. Eles representavam uma convergência de múltiplos fatores: vingança pelas atrocidades alemãs cometidas em território soviético, uma cultura de impunidade militar, consumo massivo de álcool e ressentimento acumulado durante anos de guerra destrutiva. Testemunhos indicam que autoridades soviéticas frequentemente ignoravam ou até mesmo encorajavam esse comportamento como compensação pelo sofrimento anterior.
A extensão geográfica do fenômeno é significativa. Embora os estupros em Berlim tenham recebido maior atenção histórica, regiões como a Prússia Oriental vivenciaram situações ainda mais extremas. Durante a evacuação de inverno de 1945, colunas de refugiados civis foram sistematicamente interceptadas. Mulheres foram separadas, agredidas por vários soldados e, posteriormente, abandonadas em condições críticas, muitas vezes em temperaturas abaixo de zero. O documento mais revelador sobre essa realidade é o diário anônimo Uma Mulher em Berlim, publicado décadas depois. Seu autor, um jornalista instruído, descreve estratégias de sobrevivência desenvolvidas diante da violência inevitável. Depois de ser repetidamente agredida por soldados rasos, percebi que precisava de proteção duradoura. Identificar um oficial de alta patente disposto a me reivindicar como sua propriedade exclusiva representou a única defesa possível contra múltiplos estupros aleatórios. Essa negociação do próprio corpo como mecanismo de defesa reflete a vulnerabilidade absoluta vivenciada pela população feminina. Embora a maioria dos ataques documentados tenha sido perpetrada por tropas soviéticas, evidências substanciais confirmam o envolvimento de forças ocidentais. Documentos da Igreja, relatórios de hospitais e depoimentos pessoais confirmam violações cometidas por soldados americanos e franceses, particularmente na Baviera, Baden e Renânia. Unidades coloniais francesas, especialmente regimentos norte-africanos, geraram terror específico em comunidades rurais no sudoeste da Alemanha. Em Landshut, a pequena Margot testemunhou soldados americanos atacando sua avó depois de descobrirem um uniforme militar alemão em sua casa. Esse incidente permaneceu enterrado no silêncio familiar até que, décadas depois, Margot compartilhou sua experiência com sua filha Maximiliane. Milhares de casos semelhantes permanecem sem documentação, conhecidos apenas nos círculos familiares que preferiram o silêncio como estratégia de sobrevivência social. As consequências imediatas foram catastróficas. Instalações médicas de Berlim relataram uma epidemia de lesões genitais e uma disseminação massiva de doenças sexualmente transmissíveis. As taxas de suicídio atingiram níveis históricos. Entre abril e maio de 1945, mais de 3.800 berlinenses, a maioria mulheres, tiraram suas próprias vidas. Milhares de gravidezes indesejadas resultaram de abortos clandestinos realizados em condições precárias, causando infecções fatais e complicações prolongadas. As consequências transgeracionais dessa violência em massa assumiram múltiplas formas. Konrad Jahr, nascido após ser estuprado por um soldado americano em Altenburg e imediatamente entregue para a adoção, construiu uma fantasia compensatória ao longo da infância. Eu tinha um segredo que me dava força. Um dia irei para a América e encontrarei meu verdadeiro pai. Por outro lado, Ana Rosa Adam, filha de um soldado francês e de mãe alemã, foi enviada para a França aos 10 anos de idade, sem consulta prévia, sendo considerada propriedade do Estado francês. Seu depoimento revela outro aspecto do trauma. Fui enviada para um país estrangeiro com uma língua desconhecida para viver com freiras. Ninguém nunca pediu minha opinião. Esses casos ilustram como a exploração política dessas vítimas prolongou os danos ao avanço dos aliados. Várias administrações locais dentro do território alemão começaram a emitir circulares internas relacionadas à desordem sexual desencadeada pela ocupação. Em arquivos municipais de cidades como Halle, Magdeburg e Chemnitz, foram encontrados documentos assinados por prefeitos ou autoridades de saúde solicitando apoio à contenção civil diante da instabilidade moral causada pela presença militar estrangeira. Alguns desses memorandos incluíam recomendações para impedir que mulheres solteiras viajassem à noite, a criação de abrigos improvisados e o fechamento temporário de escolas convertidas em abrigos comunitários. As administrações não tinham recursos nem autoridade real, mas deixaram registros escritos de um fenômeno que reconheciam como incontrolável. Organizações religiosas também tentaram responder. Paróquias católicas e protestantes emitiram cartas confidenciais às dioceses regionais relatando incidentes de violência contra mulheres paroquianas. Em várias regiões do sul, os conventos ofereciam proteção temporária às jovens, escondendo-as durante as patrulhas. Em Paderborn,
Um grupo de freiras pediu apoio logístico ao Vaticano para transportar meninas para instalações italianas. O pedido foi protocolado sem resposta. Na Baviera, o Bispado de Passau compilou um relatório de 37 páginas sobre casos de agressão registrados entre abril e junho de 1945, que foi entregue confidencialmente aos representantes dos aliados. Incluía uma lista anônima de gestações forçadas, as condições físicas das vítimas e propostas de separação temporária por idade e gênero em abrigos coletivos. Em Berlim, hospitais universitários internaram mais de 12.000 mulheres com lesões genitais entre maio e julho de 1945. As enfermarias ginecológicas estavam superlotadas e os tratamentos disponíveis se limitavam à lavagem interna, injeções de penicilina e administração tardia de sulfonamidas. Não havia um protocolo padronizado e a maioria dos registros médicos era preparada manualmente por pessoal improvisado. Em Leipzig e Dresden, onde as unidades soviéticas permaneceram por mais tempo, foram criadas enfermarias de emergência para vítimas de estupro, mas sua existência foi omitida nos relatórios oficiais do Exército Vermelho. O documentário de Helke Sander, Befreier und Befreit, 1992, marcou uma virada, apresentando depoimentos diretos de sobreviventes e crianças da ocupação. A diretora observou um padrão consistente. As mulheres não estavam acostumadas a expressar experiências pessoais. Se tentassem se manifestar, enfrentavam ainda mais vitimização. Muitas indicaram que o conflito familiar subsequente foi mais traumático do que a agressão original. Pesquisas históricas recentes estabelecem que aproximadamente 900.000 mulheres alemãs foram estupradas durante esse período, muitas delas repetidamente. Esse número, embora chocante, continua conservador, dada a natureza do crime e os tabus associados. A guerra fechou assim um círculo completo de violência. As políticas sexuais predatórias do nazismo encontraram um reflexo sombrio nos crimes perpetrados contra a população civil que o regime havia jurado proteger. O silenciamento dessas experiências por décadas reflete complexidades da memória histórica e responsabilidade coletiva. A sociedade alemã, diante de seu próprio passado criminoso, achou difícil processar simultaneamente o sofrimento de seus cidadãos. Essa dinâmica deixou gerações inteiras sem um vocabulário adequado para articular traumas pessoais dentro do contexto mais amplo da catástrofe europeia. Triângulo Rosa, o extermínio silencioso de homossexuais. Durante a República de Weimar, Berlim era o lar de uma das comunidades gays mais visíveis da Europa. O Instituto de Pesquisa Sexual, dirigido por Magnus Hirschfeld, representava a vanguarda científica mundial em estudos sobre diversidade sexual. Essa relativa abertura contrastava radicalmente com a perseguição que se seguiria, criando uma das contradições fundamentais do emergente movimento nacional socialista. Ernst Röhm, fundador e comandante da SA, Sturmabteilung, ou Camisas Marrons, personificou esse paradoxo inicial. Veterano condecorado da Primeira Guerra Mundial, ele fundou a SA como uma força paramilitar dedicada a proteger reuniões do partido, intimidar oponentes e lutar nas ruas. Sob sua liderança, eles cresceram e formaram um exército privado de vários milhões, potencialmente mais poderoso que as forças armadas regulares. O extraordinário, Röhm viveu sua homossexualidade abertamente. Ele tinha relacionamentos com subordinados e frequentava bares gays em Munique e Berlim sem nenhuma descrição particular. Sua orientação era conhecida nos círculos do partido, incluindo o próprio Hitler, que inicialmente a tolerou com pragmatismo político. A vida privada de Röhm é problema dele, desde que ele mantenha sua organização interna onde o homoerotismo militarizado coexistia paradoxalmente com a brutalidade política. Seus quartéis, caracterizados por intensa camaradagem física e masculinidade exclusiva, geravam ambientes onde a admiração corporal, o culto à força e intensos laços emocionais entre os homens constituíam a normalidade cotidiana. Essa dinâmica contradizia diretamente a imagem pública moral que o partido promovia entre a população em geral. A tolerância provisória à homossexualidade dentro de círculos poderosos terminou abruptamente em 1934. Hitler, agora chanceler, enfrentou uma crise política.
RAM e a SA exigiam maior destaque e ameaçavam a aliança crucial com o exército regular, que desconfiava profundamente dos paramilitares com motivações ideológicas. Ao mesmo tempo, Heinrich Himmler, líder da SS, inicialmente subordinada à SA, procurou eliminar a competição institucional. A homossexualidade de RAM forneceu uma justificativa perfeita. Himmler e Joseph Goebbels convenceram Hitler de que essa degeneração comprometia a integridade moral do movimento e justificava o expurgo imediato. A motivação moral escondia cálculos políticos, neutralizar ameaças internas, consolidar o controle sobre o aparato paramilitar e eliminar concorrentes institucionais. Na noite de 30 de junho para 2 de julho de 1934, conhecida como a Noite das Facas Longas, esquadrões da SS executaram mais de 85 líderes da SA, incluindo RAM. Detido em um hotel, foi-lhe oferecido suicídio com uma pistola que estava em sua cela. Após se recusar, ele foi executado por 2 oficiais da SS. A propaganda oficial imediatamente deu uma justificativa moral. Os eliminados representavam uma conspiração homossexual contra o Reich. Esse ponto de virada marcou o início de uma perseguição sistemática. O regime alterou radicalmente o parágrafo 175 do Código Penal alemão, em vigor desde 1871. A versão original criminalizava atos sexuais específicos. A revisão nazista expandiu a criminalização para incluir qualquer contato físico, olhar ou mesmo pensamentos considerados homoeróticos. Ao mesmo tempo, as sentenças aumentaram exponencialmente. Enquanto antes a sentença típica era de 3 meses, sob a lei nazista ela poderia chegar a 10 anos de trabalhos forçados. A perseguição adquiriu uma estrutura institucional. A Gestapo criou um departamento especializado, Sonderdezernat, dedicado exclusivamente a identificar e processar homossexuais. Essa unidade compilou meticulosamente listas rosa de suspeitos, organizou incursões em pontos de encontro conhecidos e infiltrou agentes em espaços clandestinos. Os métodos investigativos incluíam interceptação postal, vigilância domiciliar e técnicas de extorsão para obter nomes adicionais. Em 6 de maio de 1933, tropas de assalto destruíram o Instituto de Pesquisa Sexual. Milhares de livros científicos e artigos de pesquisa foram queimados publicamente na Opernplatz de Berlim. O arquivo do Instituto, contendo registros médicos e informações pessoais dos pacientes, foi disponibilizado às autoridades, facilitando a identificação de possíveis vítimas. Entre 1935 e 1945, aproximadamente 100.000 homens foram presos por suspeita de homossexualidade. Destes, cerca de 50.000 receberam penas de prisão e pelo menos 15.000 foram deportados para campos de concentração. Lá, eles usavam um distintivo específico, um triângulo rosa costurado em suas roupas, que os identificava dentro do sistema de campos de concentração como particularmente desprezíveis. A hierarquia interna dos campos colocava os prisioneiros homossexuais em uma posição particularmente vulnerável. Eles recebiam os trabalhos mais perigosos, rações inferiores e punições mais severas. Eles foram sistematicamente isolados para evitar contaminação moral. Mesmo em meio ao horror generalizado do sistema, esses prisioneiros enfrentavam discriminação adicional tanto dos guardas quanto de outros detentos, criando condições de isolamento quase total. Em Sachsenhausen, um bloco especial foi criado para prisioneiros homossexuais, onde experimentos médicos eram realizados para curar sua orientação. Isso incluía a administração forçada de altas doses de hormônios que causavam danos permanentes aos órgãos, implantação cirúrgica de cápsulas sintéticas e terapias de aversão ao choque elétrico. Como uma alternativa terapêutica, alguns prisioneiros eram submetidos à castração voluntária para reduzir suas sentenças ou evitar trabalhos letais. Os médicos da SS conceituaram a homossexualidade como uma doença social contagiosa que exigia intervenção radical. Karl Wernet, um médico dinamarquês que colaborou com o regime, desenvolveu implantes hormonais experimentais em Buchenwald que frequentemente causavam febres fatais e mortes por septicemia.
Esses procedimentos foram oficialmente apresentados como terapia reconstrutiva científica, recebendo autorização pessoal de Himmler para perseguir a homossexualidade era motivada principalmente por cálculos demográficos não morais. Em um discurso confidencial aos comandantes da SS em Bad Tölz, 1937, ele articulou claramente esta visão. Uma nação de boa raça, com alta taxa de natalidade, tem poder garantido. Uma nação com taxa de natalidade insuficiente corre o risco de extinção. Para ele, a homossexualidade representava, acima de tudo, uma ameaça ao potencial reprodutivo masculino, comprometendo os planos de expansão populacional do Reich. Essa perspectiva explica a intensificação da perseguição durante a guerra, quando a partir de 1941 foi autorizada a execução sumária de membros da SS descobertos em comportamento homossexual, e as deportações para campos aumentaram proporcionalmente à crise da guerra. Pierre Seul, um francês deportado para Schirmeck-Vorburg, relatou uma experiência paradigmática. Ele foi forçado a testemunhar sua parceira de 18 anos sendo atacada por cães de guarda enquanto oficiais da SS assistiam. Essas atrocidades específicas buscavam destruir não apenas indivíduos, mas também o potencial de solidariedade, afeição ou resistência da comunidade. O parágrafo 175 permaneceu em vigor em ambas as Alemanhas por décadas. Na Alemanha Ocidental, a versão nazista da lei continuou inalterada até 1969. Muitos sobreviventes foram transferidos diretamente dos campos para prisões estaduais para cumprir sentenças anteriores, transformando a libertação em uma simples transferência administrativa. Ao contrário de outros grupos vitimizados, eles não receberam nenhum reconhecimento ou compensação no período imediatamente posterior à guerra. Pedidos de indenização eram rotineiramente rejeitados sob a alegação de que se tratava de criminosos legitimamente condenados. Esse estigma persistiu institucionalmente. Durante um debate parlamentar sobre reparações, 1950, um representante do governo argumentou explicitamente que aqueles que ainda seriam enviados para a prisão hoje não tinham legitimidade compensatória. O silenciamento histórico foi quase completo até décadas recentes. Foi somente em 1985 que o presidente alemão Richard von Weizsäcker mencionou publicamente pela primeira vez vítimas homossexuais em um discurso oficial. A anulação formal das sentenças só ocorreu em 2002, quando a maioria dos sobreviventes já havia morrido. Um memorial nacional dedicado especificamente a esse grupo foi inaugurado em Berlim em 2008. A perseguição de homossexuais sob o nazismo revela uma contradição fundamental. Um regime que exaltava esteticamente a masculinidade idealizada, a camaradagem viril e os laços intensos entre os homens perseguia simultaneamente qualquer manifestação emocional dentro desse paradigma. Essa dissonância representava um microcosmo perfeito da hipocrisia estrutural de um sistema onde a aparência e a realidade divergiam radicalmente, com consequências letais para aqueles presos entre as duas dimensões. Terror clínico, os experimentos sexuais do Reich. A maquinaria médica do Terceiro Reich transformou o conhecimento científico em um instrumento de violência sexual institucionalizada. Sob autoridade acadêmica legítima, médicos treinados em prestigiosas universidades europeias transformaram corpos humanos em laboratórios vivos, onde a biologia reprodutiva e a anatomia sexual eram sistematicamente manipuladas para fins políticos e raciais. Esse aspecto representa o ápice dos sistemas de controle corporal descritos nos capítulos anteriores, onde a intervenção médica forneceu justificativa científica para práticas que, em essência, eram extensões da violência sexual e reprodutiva inerente ao projeto nacional socialista. Auschwitz-Birkenau operou simultaneamente como centro de extermínio e laboratório experimental, sem restrições éticas. Joseph Mengele, doutor em antropologia física e medicina pela Universidade de Munique, implementou suas teorias raciais por meio de intervenções diretas em corpos humanos. Embora seus estudos sobre gêmeos tenham recebido maior atenção histórica, ele também desenvolveu um programa sistemático focado na fisiologia reprodutiva feminina.
Em quartéis médicos especializados, ele selecionava pessoalmente mulheres jovens para experimentos que incluíam injeções de produtos químicos experimentais no colo do útero e protocolos de inseminação forçada combinados com esterilização prévia. Essas intervenções, realizadas sem anestesia, equipamento esterilizado ou condições mínimas de higiene, causavam dor extrema, infecções graves e frequentemente morte. Karl Klauberg, um ginecologista treinado em instituições médicas de elite, desenvolveu o método de esterilização em massa injetando formaldeído nas trompas de Falópio em Ravensbrück e Auschwitz. O procedimento realizado sem anestesia causou dor abdominal incapacitante, febre alta e, frequentemente, perfuração de 47-PS, recuperado dos arquivos da SS, estabelece um objetivo explícito: um método eficiente para esterilizar massivamente e sem o conhecimento dos afetados populações consideradas racialmente indesejáveis. A correspondência entre Klauberg e Himmler revela uma prioridade operacional específica: desenvolvimento de um procedimento externamente indetectável, permitindo o uso ocupacional subsequente sem conhecimento prévio de esterilização. Essa característica era significativa para o planejamento pós-conflito. Mulheres processadas seriam deportadas como mão de obra sem capacidade reprodutiva, eliminando o risco demográfico e mantendo a funcionalidade econômica. Helena S., uma sobrevivente polonesa, testemunhou perante investigadores soviéticos, maio de 1945. Eles nos alinharam nus diante de médicos e oficiais. Após a seleção, injetaram uma substância inflamável internamente. Dor comparável a fogo líquido. Muitos perderam a consciência imediatamente. Outros nunca retornaram. Fomos proibidos de falar sobre o procedimento sob ameaça de execução imediata. Ao mesmo tempo, houve práticas experimentais diversificadas. Em Buchenwald, o Bloco 46 abrigava pesquisas sobre comportamento sexual sob condições hormonais alteradas. Prisioneiros selecionados receberam injeções de compostos derivados principalmente de testículos bovinos e suínos. Posteriormente, eles documentaram mudanças comportamentais por meio de observação direta e questionários forçados. Esses dados alimentaram teorias pseudocientíficas sobre o determinismo biológico do comportamento sexual. A metodologia experimental frequentemente incluía testes de resposta sexual sob estresse controlado. Os sujeitos experimentais foram submetidos à privação sensorial, alimentação irregular, temperaturas extremas e exaustão induzida, enquanto sua resposta aos estímulos sexuais era monitorada. Esses protocolos, inicialmente projetados para uso militar, buscavam identificar limiares de resistência psicofísica e pontos de ruptura psicológicos com potencial aplicabilidade em interrogatórios avançados. Transformar a violência sexual em pesquisa científica legítima exigiu um aparato conceitual e administrativo sofisticado. Longe de serem excessos individuais, esses crimes contavam com total apoio institucional, protocolos detalhados, formulários padronizados, uma cadeia de comando claramente definida e procedimentos de revisão periódica. Essa estrutura permitiu que o sofrimento humano fosse transformado em dados clínicos usando uma linguagem técnica que eliminava qualquer consideração ética ou reconhecimento da dor causada. A obsessão nazista com o controle reprodutivo transcendeu meramente objetivos táticos para revelar uma visão estratégica de longo prazo. Para o aparato médico do Reich, dominar os mecanismos reprodutivos significava controlar o futuro biológico de populações inteiras. Memorandos internos do Instituto Kaiser Wilhelm expressaram explicitamente a necessidade de domínio científico sobre a capacidade reprodutiva racial não germânica como um pré-requisito estratégico para a supremacia biológica ariana sustentável. Nessa estrutura conceitual, os órgãos reprodutores femininos adquiriram um valor estratégico específico, literalmente descrito na documentação da SS como o campo de batalha final no conflito racial. As consequências duraram além da libertação. Milhares de sobreviventes ficaram com lesões ginecológicas permanentes, esterilidade irreversível e traumas psicológicos profundos. Relatórios médicos aliados, 1945 a 1946,
documentam padrões sintomáticos específicos, fobias sexuais graves, transtornos dissociativos que impediam a intimidade normal e comportamentos autolesivos direcionados especificamente aos genitais, indicando internalização traumática persistente. O destino subsequente dos perpetradores ilustra as imperfeições da justiça do pós-guerra. Enquanto alguns médicos nazistas enfrentaram julgamentos e execuções, muitos escaparam ou receberam sentenças surpreendentemente leves. Casos particularmente perturbadores envolveram continuidade profissional em prestigiosas instituições ocidentais. Karl Klauberg, libertado da prisão soviética, 1955, tentou reabrir um consultório ginecológico particular, promovendo publicamente seus avanços científicos, até que protestos de sobreviventes forçaram uma pesquisa que foi interrompida por sua morte. Trabalhou como médica de família em Schleswig-Holstein até 1956, quando um sobrevivente a reconheceu acidentalmente. Embora tenha perdido a licença médica, ele evitou cumprir sua sentença original, vivendo livremente até 1978 e negando consistentemente qualquer irregularidade. Arquivos experimentais confiscados seguiram trajetórias complexas do pós-guerra. Enquanto alguns documentos serviram como evidência nos julgamentos de Nuremberg, outros foram apropriados pelos serviços de inteligência ocidentais e soviéticos para avaliar seu potencial valor científico-militar. A documentação específica sobre fertilidade controlada e experimentação reprodutiva permaneceu classificada até a década de 1990, indicando sensibilidade persistente sobre aplicabilidade potencial. Essa violência médica representa uma falha catastrófica da ciência, dissociada de restrições éticas essenciais. Os experimentos nazistas continuam a levantar questões fundamentais sobre os limites da pesquisa, consentimento informado e supervisão institucional das ciências biomédicas. Particularmente perturbador, esses crimes foram perpetrados não por ignorantes, mas pela elite intelectual europeia, demonstrando como o conhecimento anatômico sofisticado pode ser transformado em um sofisticado instrumento de tortura quando a ideologia substitui o princípio fundamental da não maleficência.